E para provar a eficácia de Bioremove, lógico que eu convidei uma cabeleireira que usa coloração preta há mais de 10 anos no próprio cabelo. Vamos às medidas. Você vai usar 10 ml do R1. 10 ml do R1, galera. Ele é o dilatador cuticular, tá? Olha aí, 10 ml do R1. Anota essa mistura, faz direitinho, tá? 10 ml do R1 para você conseguir fazer. Vamos lá? Pronto, adicionado. Agora nós vamos de 70 ml do R3. 70 ml do R3. Por que 70 ml do R3? Porque o R3 é o repositor molecular. Ele que vai ajudar ali no processo de tratamento, enquanto o Bioremove, ele sequestra ali os pigmentos artificiais do cabelo, ó. Tá vendo? Ele é o tratamento da história, por isso que ele é mais, tá? E 30 gramas. E agora eu vou usar 30 gramas do R2, que é o Carvo-X. É isso mesmo. São 30 gramas do R2 do Carvo-X. Sem segredo, galera. Agora é só misturar e transformar em uma massinha cinza que parece argamassa, tá, gente? Fica com a aparência de argamassa, que é a junção do carvão, que é o R2, mais o R1 e o R3, né? Que são os ativos aí, um que trata e um que faz a remoção, tá bom? Vale ressaltar, meus amores, que com uma cumbuca eu consigo fazer uma cabeça toda, porque ele é muito mais rentável do que o pó descolorante. Aí tá a nossa modelo, tá? Que já pinta o cabelo há mais de 10 anos usando coloração escura. É um cabelo muito, muito preto, tá? E eu vou fazer uma técnica nela de freehand, uma técnica que você não utiliza papel. E você faz uma montagem em 5 minutos, tá? Esse cabelo aqui é um cabelo que aí eu vou trabalhar dividindo uma mecha na espessura de 4 dedos na nuca, eriçando o lado direito, ó, tirando o meio para dar naturalidade. Pegou a visão? E venham aplicando o Bioremove. O Bioremove, ele tem uma tecnologia, galera, de endurecimento. Então ele endurece para não escorrer, ó. E o ponto de aplicação tá bom quando vira uma espuminha, tá? Então quando ele vira uma espuminha, tipo um gesso, significa que o cabelo já tá repleto e ele vai abrir completamente sem manchas, tá bom? E perceba, mesmo o cabelo tendo tinta, eu não preciso submeter esse cabelo a alta temperatura, ó. Eriçando pro outro lado, percebeu, né? Eu separei uma quantidade de cabelo de 4 dedos na nuca, retirei o meio, ericei o lado direito, ericei o lado esquerdo e tô aplicando mãos livres do Bioremove. Geralmente, quando é com pó descolorante e a gente tenta abrir um cabelo desse, a gente tem que colocar dentro do papel para gerar aquecimento. Aqui tá com ar condicionado, ó, prestem atenção. E eu consigo aplicar tranquilamente nesse cabelo e vocês vão ver essa abertura. Já fiz a nuquinha dela, olha que facilidade, olha que tranquilidade para você fazer, ó. Agora eu parto sentido V. V do lado direito, V do lado esquerdo, vocês estão vendo? Eu faço um Vzinho aí, ó, na subida da cabeça. E trabalho do mesmo jeito, eriçado 70%, tiro o meio, ó. Tirei ali que eu tava achando que tava grosso demais. Você pode tirar algumas fitas, tá vendo? E aí eu eriço, ó, eriçado de 60% abaixo do meio da mecha, tá? Olha lá. E você vê que eu tiro ali porque eu sinto que precisa ficar com a pegada mais natural, gente. E o Bioremove, ele não causa mancha, então ele dispensa o esfumado. Olha que bacana isso, gente. Ele dispensa o esfumado. Eu tô usando o Bioremove aí como se fosse um pó descolorante fazendo um design de mecha. Mas digamos que a minha cliente queira fazer um cabelo todo chocolate e ela pinta de preto há muito tempo. Você vai fazer a mesma mistura de Bioremove, vai passar na parte que tem tinta preta, vai deixar agir. Quando chegar no fundo 7, você vai lavar e depois você vai tonalizar com 6.0, 6.7.
tá? Com OX de 20 volumes e você vai conseguir uma cor global. O caso da minha cliente não, ela não quer o cabelo todo chocolate. Ela me pediu morena iluminada. Então eu tô misturando o Bioremove e fazendo a técnica. Menezes, se eu quiser colocar dentro do papel, eu posso fazer? Pode, tranquilamente. Menezes, eu consigo um loiro? Não, com uma aplicação de Bioremove você não consegue loiro, não. Você só consegue loiro a partir de 3 aplicações e existe um tempo de pausa de 20 dias de tratamento para você conseguir fazer a reaplicação do Bioremove, tá? E eu sigo aí fazendo essa técnica de mechas, que em 5 minutos eu consigo montar toda a nuca. É uma técnica muito utilizada aqui no espaço, quando se trata de festas que o salão tão cheio, São João, final do ano, Natal e mês das mães. A gente usa essa técnica porque não suja papel. Eu utilizo o Bioremove porque eu só uso uma combuca e eu faço essa técnica aí que é muito rápida. Então eu tenho aí, gente, uma margem de lucro de 300%. Por quê? Porque eu só utilizo uma combuquinha com uma medida de Bioremove. Eu já tô no topo da cabeça, ó, tirando o biquinho do V. Fiz o V, agora desconstruindo o V. Olha lá, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Olha aí. Fiz o V. Agora eu tô desconstruindo esse V, olha. Eu fui mexer na câmera para melhorar o ângulo para vocês. Agora eu costuro, ó. Costurei fitas, tá vendo? Agora eriçado 60%. Olha, 60% de eriçado. Eu analiso para ver se tem mais alguma mecha grossa. Se tá legal, se tá bacana, ó. Tá vendo como eu tiro? Você tem que ter essa delicadeza. É por isso que se trata de um trabalho artístico. E vocês vão ver o resultado surreal desse cabelo. Perceba que Bioremove não pinga. Perceba que Bioremove não derrama. Perceba que Bioremove não escorre. Porque ele vira um creme, tá? Ele não trabalha com a mesma fusão que o pó e a OX tem, que à medida que o tempo vai passando, ele vai inflando, ele vai aquecendo, não. O Bioremove, ele trabalha não desgastando a fibra, ele trabalha sequestrando os pigmentos artificiais que a cliente usou no cabelo ali, ó. Olha lá que top! Pronto, já cheguei no topo, desconstruí o ponto do V. E agora, Menezes, como é que você vai fazer esse topo aí que é o véu, que é o acabamento? Mesmo sentido, V do lado direito. Olha lá. V do lado direito, V do lado esquerdo. Ó, costuro. Ó, eu tirando as fitas grossas, jogando pra frente. E aí eu venho e eriço 60% para não dar nenhum tipo de marcação. Ainda mais por se tratar uma mecha que já tá no topo, né? Essa mecha tem que cair com muita delicadeza. Então o meu empenho ali no eriçado, em tirar alguns contrastes, é muito maior. E eu venho com o creminho do Bioremove, ó, maravilhoso. Olha isso. Venho aplicando ali, ó, pra garantir. Gente, quando eu flexiono assim é pra ele virar o creminho, tá? Ele tem que ficar branquinho. Se ele não ficar branquinho, vai abrir manchado. Está com pouco produto, não tá estabilizado, tá? Então toda vez que você fizer freehands, você tem que flexionar aí, ó, deslizando, para que ele possa ficar durinho, durinho e branquinho. Quando ele ficar branquinho, tá no ponto, ó lá, ó. Toda vez que eu passo a mão assim, é buscando que ele uniformize, tá? Olha como fica todo branquinho. Esse é o ponto para você fazer um freehand. Não passa pouco produto, que senão vai dar BO. Ó, vai eu na outra ponta. Olha isso. O outro ladinho do V, eriço 60%. Tiro alguns contrastes para trazer naturalidade. E aplico Bioremove, né? Que é a nova revolução aí do mundo das mechas. Bioremove é compatível, você pode fazer mecha na sua cliente. Cliente que tem progressiva pode usar Bioremove. Cliente que usa Enê pode usar Bioremove. Cliente que usa hidroxo, cliente que usa guanidina. Eu já fiz mechas com Bioremoves em todo esse público. Qual a segurança que eu tenho, Menezes, de você fazer o teste de mecha antes, tá? O teste de mecha, ele é indispensável porque trata-se de uma química e também depende muito da saúde do cabelo da sua cliente. Mas
Os trabalhos que eu não consegui executar com pó descolorante, eu consigo hoje executar com Bioremove, mas eu sempre me cubro, sempre eu estou coberto através do teste. Eu faço o teste em 3 regiões da cabeça. Olha aí, agora a linha reta que eu tô chegando no topo da cabeça, ó. Divido no meio, olha aí a divisão. Eriço 60% desse cabelo. Olha lá que incrível. Muito, muito rápido, apenas com uma cumbuca. Que técnica top, meninas, olha lá. Agora eu vou pro outro lado, ó. Tomem nota, prestem atenção e sigam exatamente o passo a passo para que você tenha sucesso aí no procedimento com Bioremove. É isso mesmo, meus amores. O mercado das mechas está mudando, o mercado dos alisamentos estão mudando e Bioremove chega aí com menos agressão, mais saúde e mechas mais sustentáveis. Olha a velocidade que eu fiz essa nuca, galera. Presta atenção no detalhe. Olha eu lá flexionando para ele virar um creminho branco, você tá vendo? Quando ele esbranquece, que ele fica parecendo um gesso, já tá no ponto. Esse é o ponto de quantidade de produto e de tudo, tá? Você vê que eu uso uma toalha aí para ir limpando a minha mão para não manchar. Eu quis montar sozinho essa cabeça, sem ajuda técnica, para vocês verem que vocês também são capazes, olha aí. Cheguei no topo, dividi no meio, seguindo a mesma regra, ó. Eriçado 60%. Essa mecha do topo, ela tem que ser a mais trabalhada para não gerar nenhum tipo de marca, porque é ela que vai ficar por cima, olha que lindo. Começa a aplicação pela ponta, como se estivesse limpando as mãos. E leva para a raiz apenas na parte de cima, usando a palma da mão para deslizar, como se fosse um DJ. Fazendo um trabalho de degradê artístico e uma aplicação exata, que vai gerar uma abertura de tom uniforme e muito mais saudável pela baixa de aquecimento em vista do cabelo. Não está dentro do papel. Olha cá, olha o outro lado. Menezes, eu sou novato, se eu fizer assim o cabelo vai manchar todo. Então separe as mechas, tudo que for contraste você vai trançar. Você já deixa tudo dividido e tudo que for cabelo natural que você vai deixar solto, sem produto, você vai trançar. Assim você vai ter sessões mais organizadas para você que está iniciando e tem medo de melar. Olha lá, olha aí, tá vendo? O início da aplicação é pela ponta, limpando a mão. E o restante é deslizando até o alto da cabeça. Eu posso usar essa técnica para loira? Você pode sim, você pode usar essa técnica com pó descolorante, com a X de 20 para loira. Lembrando que você vai conseguir um loiro dourado, um loiro ultra claro, você não consegue fora do papel, tá? Nuca concluída e presta atenção aí, dá um close aí, direção. Olha aí, que velocidade que a gente fez esse cabelo. Presta atenção nisso, técnica aplicada. Olha o zoom aí que a produção tá dando para vocês conseguirem enxergar. Olha como ele fica branquinho, endurecido, sem escorrer, sem aquecer. Bioremove em cabelo preto. Vamos lá? Agora nós vamos para o quadrante da frente. Vamos lá, frontal. Frontal não é tão fininha, tá, galera? Você vai partir aí, ó, a mecha da orelha. Olha aí. Você traz pra frente, olha aí que top. E você
faz o eriçado 60%. É isso que vai naturalizar e evitar que você precise fazer esfumado nesse cabelo, ó. Tem muita gente também que abre o cabelo com Bioremove e não utiliza a tonalização. Eu tonalizei esse cabelo para dar uma direção que a cliente queria. Mas na maioria das vezes ele já abre tão bonito que você não precisa neutralizar. Ó, inicio a aplicação de Bioremove aí na frontal da cliente. Presta atenção. E eu venho varrendo para cima, ó, e flexionando para ele virar o creminho branco. É o creminho branco que remove pigmento escuro da La Torre Paris. A junção de tecnologia dos 3 R's. R1, dilatador cuticular. R2, carvão ativado com extrato de ervas cicatrizantes. R3, repositor molecular e regeneração. É todo esse banho de tecnologia que você está assistindo agora na tela do seu celular, ao vivo com a gente. Eu assisto vários cursos que complicam aplicações, criando triângulo, criando diagonal, que isso dificulta. E perceba como eu estou ensinando a vocês uma metodologia simples de aplicação, tá? Com um produto maravilhoso para você que tem medo de usar o pó descolorante, acha que vai cair, acha que vai derrubar. O Bioremove, ele é muito usado em cabelos de progressiva para clientes que não têm saúde, que não passam no teste de mecha. Você pode utilizar o Bioremove. Fez o teste de mecha com pó descolorante, não passou? Faz o teste de mecha com Bioremove e você vai ver que o cabelo passa e ele descolore extremamente saudável. Perceba que em nenhum dos canais eu faço a divisão de mechas finas, tá? Mas em todos os blocos eu eriço 60%, um pouco abaixo do meio. E se eu sentir que tá grosso, eu naturalizo, tirando alguns contrastes, como você está vendo no vídeo. Siga o passo a passo dessa técnica descomplicada e transforme a sua mão de obra com a junção de técnica, arte e produtos tecnológicos. Aguardem ansiosamente o resultado da descoloração do Bioremove e você vai ver o futuro diante dos seus olhos. Siga a aplicação do mesmo jeito. Comece limpando a mão nas pontas, depois flexionando e varrendo para a raiz. Você leva o excesso do produto. Quando o produto estabilizar e ficar branquinho e endurecido como gesso, o ponto da aplicação está perfeito para uma abertura ainda mais uniforme e saudável. Olhe como eu vou limpando as costas de minha mão, levando para a raiz. Olha que maravilha. Dá um zoom nessa raiz aí, direção. Isso, olha lá, gente. Que perfeição. Seguindo a mesma lógica, olha lá. Olha lá, peguei o próximo quadrante, ó. Tiro o véu, que o véu tem que ter um acabamento melhor. Alinho com pente. Tiro algumas fitas para dar naturalidade que eu tô chegando no topo, tá? E para fazer dispensar o esfumado, eu eriço 60% do cabelo. Pego o Bioremove, vou aplicando, iniciando pelas pontas, limpando minha mão e garantindo que as pontas fiquem repletas de produto. E com o excesso ou que sobra, eu venho levando para a raiz, varrendo e flexionando para ativar a tecnologia de endurecimento e de uniformidade. Olha aí, ó como eu abro essa mecha para essa mecha receber o produto e abrir de fato de forma uniforme, tá?
Se preocupa com a quantidade de produto, se preocupa com a aplicação, porque se você for fazer freehands, aplicar pouco produto e não ativar o produto até ele ficar branquinho no cabelo, você vai ter mancha. Aplicação concluída, uniforme. Agora vamos à mecha do topo, tá? Olha lá. Eu tô fazendo sozinho porque eu não gosto de curso que você vai e o técnico tá com 10 pessoas te ensinando uma técnica, 10 pessoas na cabeça, tá? Eu odeio isso. Eu gosto de técnicas que você possa executar sozinho, para que de fato esse conhecimento ele gere transformação na sua vida. Olha lá que lindo. Olha que top. Olha que maravilha. Eu venho aplicando pela ponta. Eu sempre começo pela ponta, gente. Enchendo a ponta de produto. E todo o excesso que sobra eu levo pra raiz, ó. Olha lá. Olha eu flexionando pra ele ficar branquinho. Olha eu separando o contraste. E garantindo a aplicação uniforme. Uma das técnicas também é você mandar a própria cliente segurar o contraste na frente. Tá vendo ali? Ela segurando. Ó. Eu unifiquei todas as pontas das laterais e vim me certificando de que, de fato, elas tinham recebido o produto suficiente e pedi para a cliente segurar o contraste. Como eu já dei a dica, você pode fazer essa divisão antes e trançar todo o contraste se você tem dificuldade, se você não tem domínio e se você tem medo de manchar. Vamos para o próximo lado? Recapitulação do que lhe foi passado. Olha lá, mechinha da têmpora, eriçada 60%, trazendo para frente. E fazemos a aplicação. Toda essa aplicação não tem mistério. Você inicia pela ponta, tirando o excesso do produto, onde você aplica tanto na parte superior como na parte inferior da ponta. E quando chega na raiz, você desliza o produto, você arrasta, varrendo. Isso vai criar um degradê. Isso vai fazer que o produto fique bem espalhado, bem aplicado. E isso vai fazer com que o cabelo abra por um só. Se você botar mais produto na ponta e menos produto na raiz, você vai ter um cabelo que vai abrir muito mais na ponta e muito menos na raiz. Então você precisa aplicar. E a tecnologia do Bioremove faz com que você perceba que quando ele tá bem aplicado, ele fica branquinho, ele vira um creminho, tá? Então ele parece um gesso, ele endurece. E aí você percebe que o cabelo tá todo uniforme, ó. Seguindo aí com a próxima mecha depois da têmpora, ó. Eriçando. Percebo o eriçado sempre de 50%. E eu sigo com a aplicabilidade. A aplicabilidade do Bioremove é muito boa, gente, porque ele vira um creme. Por ele virar uma textura de creme, ele rende muito mais que o pó. Que o pó, ele vira uma emulsão, né? Quando você aplica ele, você percebe que no instante a cumbuca acaba. Com Bioremove, não. Mas você vai fazer uma mistura dessa e você vai conseguir aplicar essa técnica. Menezes, eu posso fazer em cabelos com progressiva? Posso fazer em cabelos com guanidina? Sim, eu já fiz em cabelos com hidróxido, com guanidina, com progressiva. Cabelos de progressiva que vão fazer morena iluminada, eu só uso Bioremove, tá? Mas, presta atenção nesse detalhe, o teste de mecha é indispensável, porque cada cabelo é um cabelo. E o Bioremove, ele tá longe de ser um tratamento, ele é uma química menos agressiva, que não remove a massa do cabelo, que não degrada a queratina, que não degrada a camada hídrica nem a camada lipídica. Mas ele tem menos agressão. Isso não quer dizer que ele não é uma química. Então, qualquer tipo de química que você for usar, você precisa fazer o teste de mecha, até porque você não sabe o que foi que a sua cliente passou no cabelo, tá? Olha aí. Eu sigo com essa aplicação. Eu fiz os dois lados, eu poderia ter pedido para cortar, né? Mas não.
Eu tô deixando os dois lados para vocês poderem anotar, prestar atenção, revisar, porque o nosso maior objetivo aqui é capacitar você, transformar você em um cabeleireiro especialista. E se você quer viver uma nova era de cor, de saúde e de descoloração, você precisa sim ter o Bio Remove aí no seu salão, porque o Bio Remove você só entende depois que você usa. É maravilhoso, é uma nova era, é uma nova tecnologia. Às vezes a cliente chega aqui e quer fazer moreno iluminado, o teste de mecha dela não passa. Eu vou, estudo o Bio Remove, faço, ela pergunta, oxe, você disse que não tinha passado, como é que você está conseguindo fazer? Eu falei, eu estou usando outro produto que não é pó, que não é OX, que vai fazer a abertura do seu cabelo, sequestrando os pigmentos. Então eu não uso Bio Remove apenas para cabelos com coloração preta, cabelos mais frágeis, que está muito processado, que tem muita progressiva e que não passa no teste de mecha, eu utilizo o Bio Remove porque ele é menos agressivo e o resultado é surreal. E eu chego aí na última mechinha do topo, olha aí que maravilha. Perceba, eriçando 60%, costurando alguns intervalos. Por que o eriçado 60%? Porque o eriçado 60% ele garante de tirar qualquer marca. Então é um cabelo que você, depender do fundo e depender do que a cliente queira, você não vai precisar tonalizar e você não vai precisar esfumar. Porque o Bio Remove ele não tem aquela reação química que o pó tem. O pó tem uma reação química que acaba ele inflando. Quando ele infla, ele gera mancha, né? Ali no pezinho da mecha ali, acaba criando aquela marca. Bio Remove ele não tem esse risco, porque ele trata-se de um creme, né? Um creme feito com 3 ativos, que é o R1, o R2 e o R3, tá? Então você aí é menos propenso à mancha. Tem cabeleireiro que tem medo de fazer mecha. Ele chega aqui na Beauty 100 com medo de fazer mecha. Eu digo a ele, já que você tem medo de fazer mecha, por que você não usa Bio Remove? Bio Remove ele é maravilhoso, tá? E você vai conseguir aí um resultado surreal no cabelo. Aí eles vão usando e diz, Menezes, não fragilizou, abriu mais devagar, eu fiquei seguro, consegui fazer no cabelo de minha cliente saiu muito feliz. Então, para você que tem medo, Bio Remove, digamos, quando eu cobro assim mais barato em uma mecha, uma cliente antiga que não quer pagar meu novo valor, tá? O que eu faço? Eu faço com Bio Remove, porque é menos custo do que eu gastar meu pó e minha X, né? Então eu tenho Bio Remove, que com uma combo que eu consigo fazer uma cabeça toda. Vamos para essa franja. Olha lá, galera, a primeira mecha da franja, ó. Olha que maravilha. Costuro micromecha. Toda a primeira mecha de franja, galera, é micromecha. Porque você não pode deixar aquela marcação feia, ó lá. Micromecha e depois eriçado, tá vendo? Para dar profundidade. Eu preciso de uma franja show, meio que bem evidente, mas eu não posso ter uma franja marcada. Ainda mais se eu não vou esfumar esse cabelo, tá bom? Então se liga aí, e eu fazendo aí toda a técnica sozinho para te mostrar que você de fato pode sim fazer aí no seu salão, ó. E aí eu coloquei ele no papel, por que, Menezes? Porque não tem como eu deixar a franja fora do papel, melada em cima do rosto da cliente, né? Vai acabar descolorindo a sobrancelha dela. Então eu peguei aí, ó, tranquilamente e coloquei dentro do papel. E geralmente, gente, a franja também é a parte mais carregada. Como a franja é a parte mais carregada, é bom que você de fato coloque dentro do papel para gerar um pouquinho de aquecimento, para que você tenha uma abertura maior, né? Que geralmente elas passam bem nessa frente aí, os tonalizantes e as colorações, ó. Primeira costurada e eriçada, tá? Presta atenção como eu vou fazer essa segunda, ó. Segunda não tão fina, ó. Aí eu venho, alinho, costuro. Não tão fina, tá vendo que ela é quase da espessura de um dedo, Beres? Ó. Aí eu venho, costuro. Costurei, tá vendo? Eu vou deixar o intervalo para dar profundidade e vou eriçar. Eriçar, eriçar. Olha aí. Aí eu venho de novo com a plaquete com Bio Remove, ó. Papel, para não deixar o cabelo melado em cima do rosto da cliente.
e também gerar mais aquecimento e a gente ter um resultado de abertura melhor ainda nessa parte que é mais carregada. Você entende como você precisa ser perito, você precisa entender o processo, você precisa entender o que é que o produto faz, como essa aplicação, que resultado gera para você entregar um resultado premium. Não existe uma fórmula mágica, existe você imergir no conhecimento, dar espaço a novos aprendizados, aplicar o que está aprendendo. Não adianta nada você estar aqui nessa aula, assistir, adquirir BioRemove e simplesmente não aplicar. Tem aluno que fala: professor, eu comprei o BioRemove, está mais de 6 meses lá, eu nunca usei. Como assim nunca usou? Qual é o seu problema em executar coisas novas? O mercado está evoluindo e você está com medo de evoluir junto? Há anos atrás, se a gente falasse que existia um produto que tinha base ácida, que batia a prancha e alisava, que é a progressiva, todo mundo ia te chamar de maluco, ia dizer: oxe, com ácido, botar ácido no cabelo, que maluquice. Eu prefiro o meu ferro aqui que eu esquento na boca do fogão. Antigamente isso parecia maluquice, isso ganhou tanta força que o mercado foi dominado pelas progressivas. Agora, as progressivas ácidas estão sendo retiradas pela Anvisa. E aí? Você não vai usar o novo alisamento, que é o AliX? Você não vai usar ele? Você vai ficar com medo de botar em prática? Você não pode ter medo de botar em prática. O pó descolorante tem degradado muito cabelo e destruído cabelos, ainda mais quem faz mechas e alisamento. Aí você vai ter medo de usar BioRemove? De aprender, de ser o primeiro, de ser o pioneiro, de botar em prática o avanço da sua profissão, o avanço da tecnologia cosméticas? Pega a visão. Olha aí esse congresso maravilhoso, esse curso, essa aula aí de passo a passo, te entregando tudo que você precisa fazer e fazer com mais qualidade que muito curso profissional. Olha isso. Olha eu aplicando aí, ó, em todo o cabelo. Olha a minha aplicação, gente, como eu sou empenhado. Às vezes vocês acham que é mágica, não é. Se você não passar o produto, o cabelo não vai sentir e não vai acontecer o processo de abertura, tá bom? Aí eu venho aqui, ó, já jogo pra trás, já tiro do rosto da minha modelo. E aí eu vou mostrar a vocês, eu vou pedir pra produção pegar a câmera atrás dela, produção, para mostrar como já tá a abertura do fundo. Isso, perfeito. Olhem isso ao vivo diante dos olhos de vocês. Cabelo com 10 anos de coloração preta. Você tá duvidando que tem 10 anos de coloração preta esse cabelo? Ô modelo, fala pra gente aí, quantos anos tem que você pinta seu cabelo com coloração preta? Oi, me chamo Ana. Eu uso tinta de cabelo preto há mais de 10 anos e fui modelo da Beauty 100, né? E lá utilizamos o BioRemove. E esse foi, né, o resultado, ó. Ficou perfeito, amei e recomendo. Beijo. É sobre isso, é sobre isso. A gente mata a cobra e mostra o pau. Aí, ó, já tinha dado 35 minutos em média, já tinha alcançado o fundo que eu tanto precisava, tá? Eu vim lavando esse cabelo, tá? Olha eu lavando todo esse cabelo. E aí eu vou iniciar o processo de tratamento desse cabelo. Galera, tratamento é uma coisa muito importante até para você ter uma tonalização perfeita, para você ter uma entrega de mecha surreal. Eu vejo profissionais comprando progressivas de R$500 e comprando tratamento de 80, de R$50 na Shopee, no Mercado Livre, achando que tá abalando. Você não tá abalando. Você tá comprando química e você não tá dando valor a tratamento. Eu vou usar o kit aí, ó, Ultimate, que é o kit, que é o shampoo BioCowash, que é o creme lavante para iniciar o processo de tratamento. Olha lá como sai a água preta, gente, da coloração do cabelo que ela tem. Olha pra isso, tá? Eu tô usando o BioCowash porque o BioCowash, ele é um creme higienizante, tá, gente? Ele limpa e higieniza automaticamente. Tome-lhe água preta saindo, meu Deus. Ele limpa e higieniza automaticamente e ele é sem salinizantes e sem persulfatos. Ele não tem sal e ele não tem persulfatos, tá?
Preste atenção que o co-wash, ele é bem líquido, ele é como se fosse um leite. Isso, porque quanto mais o shampoo é cremoso, mais sal ele tem na composição, e sal não faz bem para o cabelo, tá, cabeleireiros? Então, o Bio Co-Wash é como se fosse um shampoo detangle, um shampoo co-wash com mais tratamento do que, de fato, fatores ali higienizantes que podem degradar a fibra. Então eu lavo o cabelo dela já para ir tratando e já paralisar aí a ação do Bio Remove, que já fez o papel dele, tá? Menezes, eu consigo chegar num loiro com Bio Remove? Se o cabelo for virgem, você consegue, tá? Se o cabelo não for, você não consegue. Você consegue chegar no moreno iluminado. Agora eu tô passando a máscara acidificante, que é o Help Plex, que vai ajudar a estabilizar o pH desse cabelo, tá? Essa máscara acidificante, ela é maravilhosa porque ela vai trazer o cabelo para o pH natural. Qualquer produto químico tira o cabelo do pH natural, ainda mais quando se trata de removedor de coloração, tá? O Bioacidific tem a tecnologia pH Stabilizer, tá? Ele pode ser usado pré e pós-química e ele tem tratamento e ação anti-emborrachamento. Se você faz mecha e o cabelo fica emborrachado, você precisa experimentar a tecnologia Bioacidific. Agora, eu tô vindo com a cera vegana, que é a grande estrela do kit Ultimate, tá? Com esse kit Ultimate, você consegue fazer 5 procedimentos no seu salão, tá? E eu tô usando a cera porque a cera, ela tem o Porosity Treatment, que é o tratamento anti-porosidade. Ela é Deep Nutrition. O que é que significa Deep Nutrition? Ela tem uma bomba de óleos e ela tem o Dry Touch. O que é o Dry Touch? Ela é uma bomba de óleo, mas ela não deixa o cabelo oleoso. Ela repõe o óleo onde precisa ser reposto, no interior do córtex. Mas quando você seca esse cabelo e finaliza, ele não fica oleoso, porque ela tem essa tecnologia Dry Touch, que significa toque seco. Todos os produtos da La Torre Paris, eles são importados e eles são de alta qualidade para qualquer tipo de processo químico. Após aplicar os produtos, o ideal é você deixar um tempo de pausa de 5 a 10 minutos para eles agirem e depois você vir no processo de desembaraço da fibra, tá? Depois de 5, 10 minutos que todos os agentes já penetraram, já amoleceram a fibra e você vai ter um desembaraço suave, sem sofrimento. Perceba como a nanotecnologia e o casamento dos passos do kit Ultimate entregam um resultado nos lavatórios diante dos seus olhos. Perceba o brilho dessa fibra e olhe como essa fibra já desembaraçou. Eu utilizei o shampoo co-wash, o bioacidificante e a cera vegana para conseguir fazer o tratamento do cabelo da nossa modelo. Não é obrigado a você tonalizar, mas a minha cliente, ela queria uma cor específica, então eu utilizei 6.1 e 6.3 da Anoa Cosméticos. Eu usei 10 gramas de cada para uma poção de 80 ml de OX de 10 volumes. Em vista das pontas estar um pouco mais abertas, eu iniciei a aplicação pelas pontas, para eu ter o processo de uniformização da cor. Eu preciso de explosão de cor nas pontas, mas eu não preciso de diferença de fundo, de clareamento na extensão do fio. Será que você conseguiu entender o que eu tô falando? Caso você não tenha entendido, você precisa de fato do Método PARC, que é o programa de aceleração de resultados para cabeleireiros, que tem mais de 40 aulas, entre elas aula de colorimetria, de loiro ultra claro, de mechas em cabelo com progressiva, de mechas em cabelo molhado, de mechas em cabelos com Bio Remove e também o livro de colorimetria para você deixar debaixo do travesseiro. Eu faço a aplicação de toda a mistura em luvo, comprimento e pontas, garantindo que todo o cabelo tenha recebido a emulsão. Perceba que eu não foco tanto na raiz, porque a raiz já está no fundo de clareamento que eu tanto quero. Massageio o cabelo com um tonalizante para que esses pigmentos penetrem na fibra e haja a transformação. Já aconteceu comigo de eu tonalizar o cabelo e quando eu secar, eu percebi que algumas mechas não estavam neutralizadas. A falha era na minha aplicação. Então, massageie 5, 10 minutos o tonalizante no comprimento e pontas para garantir que todo o cabelo passe pelo processo de neutralização.
O tempo de pausa de neutralização para morenos iluminados que vão passar por fonte de calor na finalização pode ser de até 20 minutos até neutralizar todo o laranja. Cacheadas é coisa de 5 minutos. Não perca a vibração da cor no lavatório, porque a cacheada, a finalização é molhada e isso pode trazer uma aparência de que as mechas sumiram. E agora, após o tempo de pausa, vocês estão preparados para esse resultado? Nós secamos, escovamos apenas e fizemos babyliss. E fique agora com o resultado de mechas com Bioremove, só aqui no Método Parque. Olha esse resultado, meus amores. A gente precisa fazer ao vivo, porque senão vocês não acreditam. Até eu realmente duvidaria. Mas esse cabelo aclarou diante dos olhos de todos vocês. Bioremove é tecnologia. Bioremove é solução. Bioremove é o futuro que todo cabeleireiro precisa. Nunca mais mande a cliente de coloração escura voltar, ou aquela cliente que não passou o teste de mecha. Faça mechas em todos os cabelos que aparecerem, porque com Bioremove é possível.